Foi uma ótima terça-feira para nós vascaínos, com a chegada de um reforço pela manhã, a apresentação de dois logo após a hora do almoço e o anúncio de que o outro atleta irá chegar em breve para reforçar o Vasco. Admar Lopes foi muito claro sobre a saída do João Vitor e também a situação do Ryan. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 100 mil? Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Baita terça-feira, logo pela manhã, Matheus França chegou no Aeroporto Internacional do Galeão e o Vasco já tratou logo de anunciar a contratação deste atleta de 21 anos, vem da Premier League, estava no Crystal Palace e o Vasco fechou essa contratação de um jogador que poderá atuar em várias funções do meio para frente, tanto pela direita, pela esquerda, pelo meio. Baita contratação do Matheus França, show de bola. Isso aconteceu pela manhã. Logo após o almoço, o Vasco apresentou dois reforços em entrevista coletiva. O Andrés Gomes, que já estreou contra o Corinthians, dando inclusive passe para gol do Ryan, e Robert Renan, 21 anos, jovem zagueiro, a pedido do Fernando Diniz. E antes da coletiva, o Admar Lopes tomou a palavra. O executivo do futebol vascaíno falou muitas coisas importantes aí. Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Estamos aqui para apresentar o Andrés e o Robert como novos jogadores do Vasco, mas antes eu queria dar aqui umas palavrinhas, fazer uma pequena introdução, porque há muitos assuntos que têm vindo à baila e eu acho oportuno esclarecer ou comunicar algumas coisas. Primeiro, estes dois jogadores vêm neste timing porque o Vasco tem um processo criterioso e rigoroso de seleção de jogadores e de contratações, respeitando, mais uma vez, o chavão que vocês não gostam de ouvir, um rigor orçamental e financeiro, para trazer jogadores do nível do Robert e do Andrés nas condições que nós podemos pagar. Não é fácil, demora o seu tempo, mas esperamos que dê os seus frutos e estamos aqui por isso. Além do mais, para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que queiram vestir verdadeiramente a camisa do Vasco, que entendam o momento do Vasco, que tenham vontade e personalidade para representar este escudo centenário e para comprar esta luta que nós estamos neste momento na classificação. Dizendo ainda que estamos ainda atentos ao mercado, em breve vai ser apresentado um outro jogador que já chegou ao Rio, como vocês sabem, uma oportunidade de mercado e que neste momento existe mais negociações para a chegada provavelmente de um outro para além desse que vai ser apresentado. Explicar que em relação à saída do nosso jogador João Vitor, muito se especulou, muito se falou, era algo que não estava previsto, o jogador inclusivamente num determinado momento ao treinador e à diretiva, ele comunicou que queria ficar e depois no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair. Ou seja, era algo que não estava previsto e que, na verdade, nós não estávamos contando. Por último caso, eu queria falar para todo o torcedor vascaíno, dizer que há muita desinformação saindo na imprensa, nas redes, em todo lado, que provoca, na verdade, dificulta algumas negociações, para começar, pode inflacionar alguns valores e provoca uma expectativa que nem sempre joga a favor do Vasco e nem sempre é favorável também para a expectativa do torcedor. Por outro lado, e por último, queria comunicar que neste momento não existe nenhuma negociação em curso para a saída do Ryan.
ok? Portanto, ele deixou claro que vai chegar mais um reforço além do Matheus França. Situação do João Vitor, beleza? E o Ryan. Surgiu a informação de que o Porto teria feito uma proposta para levar o Ryan e o Admar Lopes deixou bem claro aí que o Vasco não está negociando o atacante Ryan. Outro zagueiro a pedido do Fernando Diniz. Esse é um assunto bem interessante. Por quê? O Carlos Cuesta, o Admar foi tentar contratar o atleta, tinha sido negociado para jogar na Rússia. Não houve um acordo e o Cuesta está retornando para o time de origem. E ele foi convocado agora para defender a seleção colombiana. Então volta a ser um atleta que poderá voltar a ser interessante para o Vasco da Gama, que abriu uma negociação para contratar o Nathan Silva do Puma do México, e o clube mexicano hoje negou a proposta do Vasco, porque o atleta também tem uma porcentagem que pertence ao Atlético Mineiro, que acabou não abrindo mão desta porcentagem, porque o Vasco deve uma grana ao Galo. Então o Atlético não quis dar essa ajuda, abrindo mão de uma porcentagem que tem do Natan para baratear o preço e o Vasco fechar essa contratação. É muito difícil negociar com clubes do México, Rússia e Turquia, porque eles são duros na queda. Então, se você não entregar exatamente o que eles querem, dificilmente você vai conseguir contratar. Então, o Vasco volta à estaca zero em relação à contratação de um outro zagueiro, além do Robert Renan, a pedido do Fernando Diniz. Então foi uma bela terça-feira para a torcida do Vasco, uma terça-feira esperançosa por novas contratações. O Vasco pega nessa quarta-feira o Botafogo. Já é certo que o Robert Renan e Matheus França não vão para o jogo, beleza? Estão fora da partida, não estão relacionados pelo técnico Fernando Diniz. É um jogo difícil para o Vasco, mas é difícil para o Botafogo também. É um mata-mata de Copa do Brasil em que o primeiro jogo, ainda bem, será em São Januário. Por quê? Ainda bem. Porque se a partida fosse no Newton Santos, o atual momento do Vasco, talvez uma derrota iria praticamente tornar o jogo da volta irreversível. Como o primeiro jogo será em São Januário, existe uma possibilidade do Vasco sair em vantagem e, no jogo da volta, entrar com alguma vantagem em termos de resultado. Então, eu achei uma boa termos esse primeiro confronto em São Januário. E cá entre nós, Newton Santos não exerce pressão em cima do time, não. Que bancada longe, torcedor fica distante, dá para jogar bem à vontade no Newton Santos. Esperar um resultado positivo amanhã pela Copa do Brasil. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.